Shema Israel, Adonai. Shalom, shalom, Erev Tov a todos, ok? Vamos então fazer aquilo que eu havia prometido, ok? Vamos então falar sobre a Parashá desta semana. A Parashá desta semana é Shemini, quer dizer o oitavo, ok? É a Parashá 26ª, ok? Da porção, 26ª porção da Parashá, ok? Nós estamos no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 9, e vai do capítulo 9 ao capítulo 11, ok? Esta Parashá. E eu quero aproveitar para pegar aqui uma parte da Parashá, ok? Vou pegar aqui no capítulo 10, ok? E vou falar da Nadab e Abiú. Vou falar da Nadab e Abiú, os filhos de Arão, ok? Em que na realidade eles, ok, sacrificaram, incenderam, pegaram nos seus incensários, incenderam fogo estranho ao Eterno, e então eles foram queimados e destruídos pelo Eterno. Diz assim: então os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um do seu incensário, puseram fogo neles, e puseram sobre eles incenso, e ofereceram diante do Eterno um fogo estranho, o que não lhes ordenara. E saiu fogo diante do Eterno e os queimou, e morreram diante do Eterno. E disse Moisés a Arão: isto é o que falou o Eterno, dizendo: por meus escolhidos me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. Ok? Bem, vamos lá então. A Torá aqui, nesta Parashá, nos ensina, ok, que os dois filhos de Arão pegaram no seu incensário e foram oferecer, ok, incenso ao Criador. Mas, segundo aqui o que diz no capítulo 10 de Levítico, diz que eles ofereceram um fogo, ok, a qual o Eterno não havia ordenado, ok, a qual o Eterno não havia identificado. Como assim? Então, se Deus não havia identificado o fogo, e Deus não havia ordenado, ok? E aos olhos de Deus era algo estranho, como diz aqui, ok? Então quer dizer que havia, Deus já declarado, dado ordens específicas em relação, ok? À forma como os sumos sacerdotes teriam de agir, ok? Quer dizer que Deus já havia dado regras, instruções de como os sacerdotes iriam agir perante o Criador. E diz assim, olha bem, saiu um fogo diante do Eterno e os queimou, e morreram diante do Eterno. E disse Moisés a Arão: isto é o que falou o Eterno, dizendo: por meus escolhidos me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. Então quer dizer o quê? Existe condições para nós nos deslocarmos, para nós comungarmos, que é, por outras palavras, com o Eterno. Para nós comungarmos com o Eterno, para nós termos uma relação íntima com o Eterno, ok? Há regras. E essas regras são bem claras no livro de Levítico, ok? E até mesmo nesta Parashá, ok? Nós vemos aqui no capítulo 11 algumas dessas regras em relação a alimentos, em relação àquilo que devemos comer. São regras que Deus nos deu, que se não cumprirmos elas, não podemos comungar com o Eterno, não podemos estar em comunhão com o Eterno. Porquê? Porque o Eterno não reconhece. Quer dizer o quê?
Deus deu regras para quê? Para que quando a gente chegar ao Eterno, Ele nos reconheça como sendo o seu povo. E o mais engraçado é que o Eterno Deus diz: se nós cumprirmos estas regras, seremos santos, porque Ele é santo. E aí está, Ele terá que ser santificado. Então, minha relação com o Eterno tem que ser em santidade. E ser em santidade quer dizer o quê? Em qualquer lugar eu posso rezar a Hashem, ao Criador. De qualquer forma eu posso falar com o Criador. Em qualquer lugar eu posso estar em comunhão com o Criador. Não. De qualquer maneira, não. Existem regras. Regras essas que Deus falou bem claro no Levítico, em todo o livro de Vaikra. Vaikra, quem conhece sabe que Vaikra, Levítico, é um livro cheio de regras. Regras para os sacerdotes, regras para a comunidade judaica, regras de como se servir a Hashem, ao Criador. Ok? Nós vemos até mesmo essas regras são reparadas pelo sumo sacerdote, ok? Quando Ana, mulher de Elcana, vai rezar perante o Mishkan, perante o tabernáculo. Dá para entender que ele reparou nessas regras. Vejam logo de manhã. Vejam. Então, quer dizer o quê? Essas regras estavam bem elucidadas diante do povo. Estavam bem claras diante do povo. Mas hoje, há quem diga que é de qualquer maneira. Quando eu quiser, como me apetecer, eu rezo a Deus como eu quiser, como bem me apetece. Não é verdade. O Criador é sagrado e a gente tem que, na realidade, entender isso. E quando não entendemos que Ele é sagrado e dirigimos a Ele de qualquer forma, estamos sujeitos também a ser desprezados pelo Eterno e a ser desconsiderados. Não mais somos queimados, mas somos desconsiderados. Desconsiderados, quer dizer o quê? Deus não reconhece o que nós estamos a fazer, não recebe, nos desconsidera. Então vemos que a alimentação faz parte dessas regras. Okay? Não só a alimentação, como também, ok? Em relação a como eu devo tocar nos animais puros, animais impuros, tudo isto são regras que me fazem a mim elucidar que o Criador não é qualquer um. E ainda que eu esteja impuro, tenho que me banhar. E há que respeitar o tempo de purificação. E o tempo de purificação há que ser respeitado. Se eu não respeitar o tempo de purificação, não é a Hashem que recebe as minhas rezas, não. São as forças impuras que as recebem, depois trabalham para torcer, para mascarar e nos enganar. Vejam, Hashem, ouvindo as nossas rezas, Ele vai trabalhar em prol das nossas rezas para nos abençoar. Mas quando a gente não faz conforme Hashem quer, as forças impuras tomam posse das nossas rezas, eles fazem alguma coisa para que essas rezas sejam concretizadas, mas à maneira deles, da forma deles. Então o que acontece? A bênção não vem, mas vem o que? O choro amargo da dor, do desespero, da solidão, da rejeição. Então, a Torá aqui nos ensina bem claro, ok, que existe regras. E uma das coisas muito interessantes, a palavra Shemini, ela diz oitavo dia, oitavo, porque nós temos o Shabat, o sétimo, e o Shabat, sétimo dia, é a qual Deus o santificou. Tanto que o judeu, nós não usamos tefilim em Shabat. Porquê? Porque o tefilim é uma forma de nós nos santificarmos, mas usamos nos dias de semana. No oitavo dia, nós colocamos tefilim para quê? Para nos purificarmos, para nos santificarmos. Como o Shabat já é santo, então não colocamos tefilim, porque o dia em si mesmo já nos purifica, já nos santifica. Estão vendo como é importante isso? Então o que é que acontece?
Quando nós nos dirigimos a Hashem, ao Criador, devemos nos dirigir com o devido respeito que Ele merece ter. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro, Ele é um Deus muito acima de nós mesmos, e para nós nos assemelharmos a Ele, só assemelharmos a Ele, é preciso muito. E a gente só consegue ter a semelhança do Criador, sabem quando? No dia do nascimento. Nos primeiros dias de nascença, sim, temos uma semelhança muito perto da semelhança do Criador. Mas quando crescemos, começamos a conhecer coisas, começamos a afastar da semelhança do Criador. Por isso aquele sonho de nós cairmos num precipício e nunca chegarmos ao fim. Então é importante entendermos isto. É importante entendermos que existem regras. Eu vou ler aqui algumas delas para que entendam. Olha bem, falou o Eterno a Moisés e Arão dizendo: falai aos filhos de Israel, estes são os animais que comereis, todo o quadrúpede que se acha sobre a terra, todo o que tem casco fendido e uma unha separada em dois, de cima até abaixo, e o que rumina entre os quadrúpedes, esse comereis. Mas estes não comereis. Dos que ruminam, sim, ruminam, mas não têm casco fendido. O camelo rumina, mas não tem casco fendido. Okay? O coelho, a lebre, o porco, okay? Tem casco fendido, mas não rumina, e assim sucessivamente, serão para nós impuros, e não devemos nem tocar em seus cadáveres. É pecado estar impuro? Não! A única desvantagem de estar impuro é que não podemos estar em comunhão com o Criador. Por mais que queiramos, o Criador não entra em comunhão connosco. Nós estamos num estado de impureza. Nós estamos num estado de impureza. Ok? Por isso é que nós temos que ter uma certa atenção. Ou respeitamos o Criador e servimos a Ele conforme Ele nos ordenou. Ele deu regras claras para se comunicar connosco. Ele deu regras a nós para a gente se comunicar com Ele, para a gente ter uma intimidade com Ele. Ele deu regras. Sem essas regras, nada feito. Se não houver as regras que Deus nos deu, se nós não cumprimos com os seus preceitos, não conseguimos estar em comunhão com o Criador. Ok? Veja o que aconteceu com os filhos de Arão. Morreram queimados. Olha o que acontece connosco. Se nós estivermos em estado de impureza, ok? Volto a dizer, não é pecado estar num estado de impureza, não é pecado, mas evitar estarmos, porque se acontecer alguma coisa quando estivermos em estado de impureza, o Criador não tem como nos ouvir, não tem como nos atender. Imagine que seja como uma névoa, um nevoeiro entre nós e o Criador. Ele não nos consegue ver, não consegue reconhecer. Ele olha para nós e não nos reconhece, seus servos. Porquê é que não nos reconhece? Porque não estamos cumprindo as suas regras, não estamos obedecendo aos seus mandamentos, não estamos cumprindo com aquilo que Ele nos ordenou. Se cumprimos com aquilo que Ele nos ordenou, aí sim Ele nos reconhece e recebe. Não, eu reconheço que Ele é meu filho, Ele está segundo as minhas leis, Ele está cumprindo as minhas regras, então eu vou sim ouvi-lo. Uma coisa eu quero dizer, lembrem-se, quando Deus, para tirar o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Deus se lembrou-se do povo. Porquê é que Deus lembrou-se do povo? Será que Deus não viu o povo? Sim, mas a condição em que o povo estava, ok, ofuscava os olhos de Hashem. Não reconhecia Hashem o povo, mas lembrou-se da promessa de quem? Abraão. Lembrou-se da promessa que havia feito a Abraão. Por causa da promessa que havia feito a Abraão, Deus assim lembrou-se do povo e tirou o povo da terra. Mas lembrem-se que Deus fez o povo ainda passar por certas e determinadas situações para que ele se colocasse
minimamente de acordo com a vontade do Eterno. Aí sim depois foi liberto. Ok? Então temos que entender isto. Esta paraxá nos mostra que temos que obedecer às regras da Hashem para que possamos ter uma intimidade com Ele. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom. Adonai, Elohim.